Pero una cosa, tengo una misión. ¿Qué misión? Yo quiero encontrar un gato. Un gato. Sí. Una persona de Madrid, Sí. y sus abuelos, sus padres y sus abuelos son de Madrid. Sí. ¿Crees que Eso no lo han... me dijeron que es imposible encontrar un Casi gato? imposible. ¿Es el gato? Este perro. ¿Es de perro? Lo he matado. 45 pavos. Pues también por banco. Tengo 7 por nada, ¿sabes? Esse aqui é o lugar mais importante e conhecido de Madrid, Plaza Mayor. A história de hoje é a seguinte: eu tava vendo o horário da semana e eu vi que eu não trabalhava nem terça nem quarta, 2 dias direto. E isso na Europa, meu amigo, é o suficiente pra você pegar uma passagem para outro país. Foi isso que eu fiz. Comprei uma passagem para segunda noite no mesmo dia e aqui estou. Bem-vindos a Madrid, capital da Espanha. Hoy hablamos espanhol, companheiro, e assim vai ser. Pero una cosa, tengo una misión. ¿Qué misión? Yo quiero encontrar un gato. Un gato. Sí. Quiero encontrar a un gato. ¿Qué es un gato? Tú eres guía, sabes bien. Ah, un gato. Un gato, sí. Una persona de Madrid, Sí. y sus abuelos, sus padres y sus abuelos son de Madrid. Sí. Y me dijeron que es imposible encontrar un gato. Y yo tengo esta misión hoy. Y yo no creo que es imposible. No, en Así los que- bares pregunta a los camareros. Pero son simpáticos, ¿qué crees? Sí, ¿Van a hablar conmigo? sí. Ahí la bestia gato. Hola. Buenos días. Yo estoy buscando un gato. Un gato, Un gato, no encuentro. un animal. No, eso ya lo vi. Un gato, el gato. ¿Qué es un gato? Para mí un gato es un animal. No, el otro gato. El que nació en Madrid, que tiene padres de Madrid y abuelos de Madrid. Ah, pues no sé de quién hablas. Mira, no encuentro gatos. ¿En serio? ¿Gatos? O sea, ¿tú eres de Madrid, no? No, Ah, por eso. por eso no entiendo. Sí, por eso. Soy de Madrid, soy latino. Ah, ¿de dónde? Venezuela. De Venezuela, yo soy de Brasil. Sí, tengo un amigo en Carabobo, muy buena gente. Vale, yo me voy buscando un gato, a ver si encuentro. Chao, chao. Mucha gente de Venezuela aqui, não? Argentinos e venezuelanos? Sí, hay muchos. Essa é a barbearia mais antiga de Madrid, de 1900. Eu vou tentar aqui. Será? Vamos ver. Eu acho que o pessoal com jovem, o pessoal mais jovem não vou conseguir não. Acho que vai ter pessoal mais velho. E aí, meu amigo, rasgar espanhol. Vamos ver. Olá. Buenos días. Uma pergunta. Eu estou buscando um gato. Un gato, o sea, uno que nació en Madrid, con padres de Madrid y abuelos de Madrid, ¿no? Eso es un Eso- gato. ¿Crees que Eso no lo han... me dijeron que es imposible encontrar un Casi gato? imposible. ¿En serio? El dueño de aquí, ese sí eran todos gatos, pero ya han Los desaparecido. dueños de aquí antes eran gatos. Claro. Tú no eres El gato, dueño de no. aquí era su bisabuelo, su abuelo, sus padres eran de Madrid. Ya pero no. eso no lo vas a encontrar. Aquí hay Tú eres de aquí, ¿no? Gente de Madrid, pero con mezcla ya, con mezcla ya. los padres de un sitio, los Me padres de dijeron, otro. yo soy de Brasil, estoy visitando la ciudad, me dijeron que gatos no se encuentran. Gato. Y yo estoy aquí para encontrar un gato. Pero nada. tienes que especificar que quieres un madrileño Que sea gato. que sea gato. Que sea gato, porque sí. si preguntas por un gato, ya pronto me has preguntado, te iba a decir, oye, pues ahí hay un veterinario, vete y le pregunta al veterinario a ver si tiene gato, ¿no? No, el gato. ¿Cómo te llamas, perdón? Rafa. Rafa. Mucho gusto, Gabriel. Bueno, nada, yo voy buscando a ver si encuentro un gato. Que va a ser muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Pues bien, voy buscando. Rafa, mucho gusto. Bueno, que Gracias. vaya bien. Bye bye. Aí, vai ser difícil, mano. Essa aqui é a barbearia mais antiga da União Europeia. Esse aqui é dos anos 1900. E é engraçado porque não tem só a barbearia, mas tem aqui do lado também esse espaço. Porque chegou um momento em que os barbeiros, eles começaram a ser requisitados não só para cortar cabelo e barba, mas para fazer outras coisas também. Eles tinham muita habilidade com navalha e tudo mais. Eles chegaram a ser pessoas que antigamente faziam cirurgias no dente. E aí tu precisava de fazer uma mini cirurgia para tirar alguma coisa do seu rosto e vir no barbeiro, porque ele tinha navalha. E aí eles começaram a fazer um monte de coisa. Começaram a fazer até aquele procedimento no sapato, né, que você vai limpar e ilustrar. Tanto é que aquela cadeira do barbeiro, ele tem aquela volta um pouco maior assim, para a pessoa colocar o pé. E a razão para aquilo é porque eles também utilizavam aquilo ali para limpar os sapatos. E eu escutei isso em outros lugares também. A questão da gente chamar alguém de barbeiro, pensa nisso, a gente fala assim, pô, fulano é barbeiro, fulano fez coisa errada, fulano fez alguma coisa ali que não devia ser feita.
Eu já vi 2 lugares diferentes relacionando isso ao fato do barbeiro ser o cara que fazia tudo. Era o cara que fazia a barba muito bem, mas era o cara que tirava o dente, era o cara que limpava o sapato, era o cara que fazia qualquer coisa que você pedia ele pra fazer, ter cirurgia, eles faziam aqui. Então, muitas vezes, ao fazer tudo, eles não faziam algumas coisas tão bem quando deveria ter sido feito. E aí as pessoas começaram a falar que era barbeiro. Então eu ouvi essa história aqui em Madrid, eu ouvi essa história, se não me engano, na Itália também. E é muito engraçado pensar na relação dessa expressão que a gente usa com um lugar como aquele ali, a barbearia mais antiga da Europa. ¿Tú eres de Madrid? Sí, yo estoy intentando encontrar un gato, un madrileño que sea gato. ¿Tú eres gato? No, yo no sé. Tú no. Eso ya que tiene 4 generaciones. Pregúntaselo aquí a Los que trabajan aquí. llevan toda la vida. Yo voy a preguntar. Llevan toda Porque la vida yo, y seguro que son de aquí. porque me A dijeron ver, que es imposible y yo no puedo decir llevo 60 imposible. y tantos años, pero no soy ni... Vale, son voy a preguntar a ellos Sí, porque sí, ellos yo pregunté a seguro- un montón de gente y la No, gente pero ellos... piensa mal. Puedes preguntarle que como sé que vas detrás de mí, el señor que está allá. El que está allá, Claro, ¿es el dueño de aquí? Sí, sí. Vale, voy a preguntar Vamos, a él. dueño, Vale. te lo puedes decir. Vale. ¿Ves? Hola, buenos días. Hola. Yo vengo a comer, estoy en la fila y le pregunté a la señora una cosa y me pidió para venir a preguntar aquí. Yo estoy buscando un gato, Un gato. un madrileño que sea gato. Y ella me dijo que quizás yo encuentro con gente que trabaja aquí, que hay gente que está aquí toda la Aquí vida. trabajando no hay ningún barberio. No hay gato. Ellos aquí, claro. ¿Crees que es imposible encontrar un gato? Aquí el único gato que teníamos lo echamos de que Le echamos porque estamos comiendo Estamos todo. en el patio. Hay perros, pero no hay gatos, ¿no? Pues No, ya, no. ya está. Yo estoy perdiendo un poco la esperanza porque Es difícil ya. porque toda la gente viene de todas partes. Claro, claro. Pues no voy a perder la esperanza, voy a encontrar un gato. A ver, muchas gracias. Venga. Perdona, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime, lo que tú veas. Yo estoy buscando un madrileño que sea gato. Un madrileño que sea gato. ¿Conoces a algo? ¿Es el gato? Este perro. ¿Es de perro? Este perro. Está buscando madrileño. Es que me dijeron que es imposible encontrar un gato, por eso. Aquí toda la gente que hay de fuera y de pueblo. De Madrid. Por eso estoy Quedan buscando. 4 carillas Ese es- Pues aquí vas a ser difícil que encuentres un gato. Pero ¿qué quieres saber? Porque me dijeron que es imposible, que ya no hay. Sí, sí los hay, lo que. Y yo quería intentar al menos. Completo, ¿no? Sí, estoy visitando Madrid. ¿Qué da igual? Va lo mejor. Pero aquí hay un rey, ¿no? O sea, ¿el rey qué hace? No sé. Sin alcohol, por paseo. Paseo, ¿no? ¿Pagas tú? ¿De dónde eres, señor? ¿De dónde eres? Me dijiste de dónde eres. Salamanca. Pero vive en Madrid hace... Yo voy a contar. Hoy me ves aquí, mañana me ves para pasar me ven. Sin alcohol, Miguel, por bueno. ¿Y qué te gusta de Madrid? Yo estoy de los días. ¿Qué te gusta de Madrid? Que es bueno y malo. ¿La cosa buena o la cosa mala? Sí. No me gusta solo los ciudadanos. ¿Los ciudadanos? ¿En serio? No esperaba toda esta respuesta, ¿eh? A veces creo que soy yo también. Y tú eres ciudadano también, o sea, Yo es hay veces parte. que digo, joder, yo seré malo yo también. Yo soy más que malo, ya me vuelvo basura, Basura. ¿Qué años tienes? Oye, bro, yo tengo 29. 9, Sí, bien. Oye, ¿qué te 70. 80. ¿Cuál es el secreto? ¿Calamares? Y la caña. Te hace mucho el amor. Y amor. Caña, calamares y amor. Pues bien, yo voy a intentar esto rápido. ¿Cuántas novias tienes? Ahora una. ¿Una solo? Ahora una. Estás perdido. No puedo controlar más de una, hombre. Uno yo me da trabajo demasiado ya. Hay que tener 2 o 3. ¿Y cómo controlar a tanta gente? Yo no tengo dinero para cenar con ellos. Ahí está. Atraca un banco. Yo soy un atracador de banco. Ah, pues bien. Bueno, Dame 2. ¿Cuánto vas? De aquí. no me voy a ir mañana. Ya no 3 días, 3 días. Yo vivo en Lisboa. Vivo en Lisboa. Eso no es malo. Vives en Lisboa. Vivo en Lisboa, puedo venir más. Escuchar los palos. Fado, sí, ¿no? Melancolía. Yo he bailado. Yo soy bailarín. Sí. Pero el fado. Yo bailaba con Lola Flores.
A ver. Fíjate cómo era. Ah, mira. ¿Cómo estoy ahora? No, el pelo está bien, ¿eh? ¿Para 80 años? ¿Cuántos años tenía aquí? Tenía 29 por ahí. A ver. Tú, aquí, en medio. Y lo he matado el tema. Perdona, ¿me regalas un par de servilletas, por favor? Aquí tu mujer. 19 años, 20. 19 años. Entonces, estas fotos eran de una vaca. Ya, no, por eso lo dejamos, porque no era... O sea, bailarino y también torero. Pero hay algún papel. Hacer dos fotos así ya. Sí, me encantaría verlo. Pero eso me encanta. Gracias por realizarme la foto. Que me gusta verlo. Hay todos los que tenemos más muertos. Soy un fenómeno, que lo que más que yo vivo. Te ponen todo el estatus. Y además estoy hablando contigo. Sí, prueba vida. Qué bueno. ¿Y ahora qué? Dos de calamares. Dame dos. Es para ti. Vale, muchas gracias. Un toro y me arrancó la oreja. ¿Qué? Vale, falta y un pedazo, platito ¿no? vacío, por favor. Pero es el toro. Al pisarme, me pisó yo solo. O sea, fue cerca de la cabeza. Te podían matar ahí, ¿no? Cerca. Ahora me la recomendé. Pues también el toro. Por bajo, por bajo. Tengo 7 jornadas, ¿sabes? En Colombia, en Medellín, tuve una jornada grave que me dio la esterilización. ¿Sabes lo que es eso? Un cura, el sacerdote, Ah, de extremunción, esa es la última. Ya con esto te vas. Muchas gracias. Y ahora aquí estás tomando una caña. ¿Tiene cero, por favor? Cero. y haciendo historia. Y haciendo historia. Sin alcohol, sí. Y contando tu Para historia. echar- Los locales, la gente. ¿Para echar un par de vasos puede ser o como la...? Y contando tu historia a un brasileño. Pues me encantó escucharte. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo También así, por Jorge, Gabriel. Martín. Esto viene aquí. Te voy a buscar te voy a buscar En un par de estos mejor. Cara, olha esse palácio aqui, coisa absurda, mano. Isso aqui foi construído por um rei espanhol que era de uma família francesa, então ele cresceu, estava acostumado com o Palácio de Versailles, né? Que é aquele grandão lá na França. E aí o cara quis ter o mesmo aqui na Espanha. O problema era, ele morava antes num palácio que era pequeno para ele, né? Um palácio que era da época muçulmana ainda, origens muçulmanas. E aí eles falaram, não, você tem um palácio, você não precisa de construir um palácio novo. O que ele fez? Ele fingiu um acidente, um fogo, um incêndio. E aí com esse incêndio eles não tiveram outra opção a não ser construir esse palácio aqui. Então esse palácio aqui foi fruto de uma armação do rei. E aí ele queria ter um palácio tão grande, que fosse comparado ao palácio da família dele na França. Só que ele queria uma coisa tão grande que não deu tempo nem dele ver isso aqui pronto e morar aqui. Morreu antes de terminar o palácio. Um palácio com 3.400 quartos, meus amigos. Você acha sua casa grande? Toma essa aqui, ó. Esse aqui é o lugar mais importante e conhecido de Madrid, Plaza Mayor. Ah, sentiu o sotaque? Plaza Mayor. Plaza Mayor, isso aqui era antes, já foi Praça da Inquisição, onde as pessoas infiéis estavam sendo mortas, né? Dali ficava, daquele balcão ali, daquela varanda, ficavam os reis vendo acontecer aqui o massacre, né, das pessoas. Era praticamente um show. Eles falaram que cabia 20 mil pessoas aqui, eles colocavam arquibancada e o caralho, e iam julgando as pessoas ali, metendo a condenação neles, e aqui mesmo eles eram mortos. Então esse aqui já foi Praça da Inquisição, esse aqui já foi mercado também, por isso que tem esse espaço tão grande aqui no meio aqui, ó. E o mais interessante é que quando eu vi isso aqui pela primeira vez, olha o naipe dos prédios, cara. Isso aqui parece muito uma coisa real, até porque tem um símbolo ali da Espanha, tem bandeiras, tem uma coroa ali em cima. E essa parte aqui é diferente, ó, tem umas pinturas externas, então eu achava que isso aqui era alguma coisa real, alguma coisa, né, habitação de um rei.
Mas isso daqui é conhecido como uma panaderia, era a parte onde se fazia pão. Teve uma época em que vários padeiros estavam pela cidade, então eram, né, negócios independentes. Só que quando tinha escassez de trigo, por exemplo, o preço aumentava, como a gente vê que acontece hoje. E o rei, na época, ele decidiu que não ia ter mais isso, porque não ia ter controle de pessoas individuais. Então ele decidiu criar a sua própria padaria. Então ali naquele prédio ali, ele criou a única padaria de Madrid depois daquele momento. Fecharam todas as outras e só o rei que produzia e distribuía pão. E eles dizem que na época parecia uma boa solução, mas depois acabou sendo pior porque ficou muito descontrolado, né? Não se sabia quem precisava, por qual hora da cidade, em que quantidade. Controlar a produção não é coisa só da União Soviética, desde os tempos dos reis isso já não funciona. E cara, tem uma história muito engraçada desse cavalo aqui, ó. Vou contar a história do cavalo, olha isso aqui. Por algum tempo as pessoas acreditaram que essa estátua, ela estava amaldiçoada. Por quê? Porque as pessoas chegavam perto dela e as pessoas sentiam um cheiro muito forte, barulhos vindo da estátua. Então eles achavam que eram fantasmas, que eram defuntos, que era gente que estava enterrada por baixo, que estava se levantando, qualquer coisa do tipo. Mau cheiro e barulho. O que eles perceberam depois? Durante uma batalha, se não me engano, numa guerra civil, essa estátua foi destruída, tá bom? E quando ela foi destruída, o cavalo caiu. E quando o cavalo caiu, que ele se quebrou, aí eles entenderam o que estava aqui dentro. O que estava aqui dentro era uma caralhada de pombo, mano, mas muito pombo. Por quê? Porque a estátua antes, essa aqui é nova, tá? Essa aqui é reconstruída. A estátua antes, a boca do cavalo era aberta de um jeito que dava para entrar no corpo do cavalo. Então o que os pombos faziam? Eles entravam aqui, ó. Só que depois que eles passavam pela garganta do cavalo, que eles caíam na barriga, eles não conseguiam sair de lá de novo, porque não conseguia ter espaço ou para bater asa, ou para voar, ou para encontrar saída. Porque ficava escuro também, né? É uma volta ali. Então os pombos acabavam ficando ali dentro e morriam ali dentro. Então o cheiro vinha dos corpos dos pombos e o barulho vinha dos pombos que acabaram de cair, que estavam tentando sair de lá. E por meses e meses, talvez até anos, eles pensaram que essa estátua estava amaldiçoada por causa desses dois motivos aí, cara. Então tu tinha coisa que o rei tinha feito, que acontecia na Espanha até o momento da estátua estar amaldiçoada, que eles queriam abolir porque foi feito por esse rei, entendeu? Então, imagina se eles destroem as coisas, revertem o que o rei fez, porque a estátua estava amaldiçoada e quando tu vai ver era só por causa de um monte de pombo que entrou e não conseguiu sair. E do outro lado aqui, ó, você também tem duas torres. E esse daqui agora é importante porque faz algum tempo um senhor que todos vocês conhecem comprou esse espaço aqui para fazer um hotel, o Hotel Pestana, que é o hotel do Cristiano Ronaldo, tem em Lisboa, tem aqui em Madrid agora. E aí o que acontece é o seguinte, ele abriu antes da pandemia, abriu em 2020, e assim que ele abriu a pandemia começou. Pobre Cristiano Ronaldo, né, gente? Ainda bem que ele tem outros negócios aí, né, como jogador de futebol, para aguentar as finanças, porque senão abriu um hotel desse antes da pandemia, coitado. Não fez nem cosquinha. Em um dos primeiros símbolos de Madrid, tinha uma frase que falava assim, ó. Tá ali em cima, ó. Fui sobre água edificada, os meus muros são de fogo. Por quê? Primeira frase, Madrid foi construída sobre água. Eles aterraram a cidade, então colocaram terra por cima da água e assim se construiu a cidade. E a segunda linha, os meus muros são de fogo, é que esse lado da cidade que a gente está agora, havia um muro aqui antigamente, né? Nessa linha aqui passava um muro que excluía a cidade aqui para dentro do que estava lá fora, no caso até invasores, né? No caso os muçulmanos que vinham do sul na época. Então o que acontece? Esse lado daqui, ele foi construído, um muro com um material, uma pedra, que eu esqueci o nome agora, mas é a mesma pedra que a gente usa para fazer fogo, né? Que as pessoas usam para fazer fogo na floresta, quando você tem um atrito, né? Então chama faísca. E esse lado do muro era construído com esse tipo de material, com esse tipo de pedra. Então quando tinha um ataque na cidade, que as pessoas atiravam flechas, por exemplo, então algumas dessas flechas, quando elas batiam no muro, elas davam faísca. Então essa faísca que produzia, depois dava uma sensação de fogo com 150, 200 flechas sendo atiradas. E aí eles começaram a pensar que a cidade tinha algum tipo de proteção mágica, porque as flechas elas se convertiam em fogo quando eram atiradas. E daí eles dizem que isso fez até muitos inimigos repensarem o lado da cidade que eles atacavam. E se fez até difícil, porque eles tinham que dar a volta, não querendo atacar por esse lado, dizendo que aqui tinha algum tipo de maldição. Aqui em Madrid, tu consegue falar a mesma coisa que se fala sobre Roma. Sobre Roma se fala que todos os caminhos levam a Roma. E aqui é igual. Porque a capital antes era Toledo. Toledo é uma cidade medieval que tem aqui perto. E aí o rei decidiu passar a capital para Madrid. Aí já ia falar Lisboa. Decidiu passar a capital para Madrid
porque Madrid está no centro do país. Então você tem 6 rodovias saindo para cada um dos 6 cantos do país, conectando tudo. E aí depois de virar a capital, tá no centro do país, todo mundo começa a vir para Madrid. E Madrid, hoje, a região de Madrid tem mais de 6 milhões de pessoas, cara. E eu não sei se eu me acostumo mais com isso da... Eita porra, a senhora caiu ali. Jesus amado. Não sei se eu me acostumo mais com esse negócio da cidade grande, cara. Eu gosto, mas eu gosto por algum período, sabe? Depois começa a ficar um pouco pesado. Então, 2 dias aqui eu já começo a olhar ao redor. Gente pra caralho, velho. Muito barulho, muita obra. Não sei se eu costumo a isso mais não. Oh, eu tô bem feliz que o tempo aqui tá muito bom esses dias. Peguei 2 dias de sol. Céu claro. Só que a gente ainda tá no final de março e já tá 26 graus aqui hoje, meu amigo. No verão, vocês estão achando que a Europa é só frio? No verão esse negócio que assa. Chega a 40 graus aqui. E aí eu perguntei pra minha amiga que mora aqui, o que você faz com 40 graus? Ela falou, não faço, fica todo mundo em casa. Eu trabalho pra casa, escondendo o sol, até acabar os 1 mês e meio de pico assim no verão, talvez 2. Dá não, mano. Olha aqui, não tem nada, a cidade... Essa parte aqui não tem árvore nenhuma, meu amigo, nenhuma. Aqui pegar 40 graus não tem nem onde esconder. Deus me livre. Olá, senhor. Buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Tú eres de Madrid? Pues llevo aquí muchos años, ¿por qué? Sí, yo estoy buscando ¿Encontrar qué? un madrileño que sea gato. Yo no soy madrileño, yo soy de Galicia. ¿De Galicia? Sé que de Portugal, yo vivo en Portugal. Lo que pasa es que llevo aquí muchos años, aquí llevo más de 50 años. 50 años. ¿Y crees que es demasiado difícil encontrar un gato? Pues sí, porque aquí españoles ya no ven ninguno casa por la calle. Españoles han marchado a otros sitios, al extranjero. Sí, ¿no? Claro. Pues Gente joven se ha marchado al extranjero, ¿no ves que les paga más dinero? Pues nada, mucho gusto. Yo voy buscando por ahí a ver si encuentro un gato. Habrá pocos por ahí, pocos. Voy hablando y tomando una caña y comiendo. Por lo regular, la gente madrileña es buena gente, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo he encontrado un par de madrileños. ¿Tu nombre, perdón? Rafael. Rafael, soy Gabriel. Eso es lo que hay, amigo. Venga, que tenga suerte, hombre. Buen día, señor. Hasta luego. Chao, chao. Ayer en mi tour encontré a una niña que sus padres son de Madrid y sus abuelos son de Madrid. Ahí está, o sea, finalmente sabemos que sí hay. Pocos. No es imposible, pero hay. Pero no lo encontré, aún no. Es que yo ya perdí la esperanza ya, yo pensaba que ya no había y sí que hay. Aqui na Espanha é sagrado a tal da siesta. Siesta é simplesmente dormir depois do almoço, cara. Que é dos interiorzão aí, ô saudade de Minas Gerais. Cavar aquele almoço bom, pesado, dar aquele cochilo domingo. Só que aqui eles fazem isso todo dia. Então, por exemplo, o lugar ali foi onde eu comi o bocadinho de calamares, o de lula, da primeira vez que eu vim aqui. E agora que eu passei ele tá fechado. Eles só vão abrir daqui a algumas horas, ou seja, pra ver isso aqui em Madrid, num lugar tão central igual a gente tá agora, é um milagre. Mas se tu for pra cidadezinha, esquece, filho. Entre as 1 e as 3 da tarde ali você não vai ver nada. Ainda mais porque eu comentei já a questão do calor, cara. Quando pega calor aqui, verão, é 40 graus, mano. Você não vai fazer nada com 40 graus, entendeu? Então eles fecham e virou uma tradição o ano todo. Que eu saiba, é o ano todo. É o ano todo de siesta. Aquele cochilado depois do almoço. Quem dera eu, Lisboa, tivesse isso, mas não tem não. Trabalhar com um cavalo mesmo. Una pregunta. Yo que estoy visitando Madrid. ¿Tú eres de Madrid? Otra vez. ¿Eres gato? Sí. No. Eres gato, de verdad. Yo estoy preguntando eso, ya lo pregunté de verdad a 50 personas. La gente me dice que es imposible encontrar un gato. Es raro, es muy raro. Pero eres gato de verdad. Sí, sí. No. Yo soy nacido aquí, aquí yo soy mis abuelos. Mira, yo ya había perdido las esperanzas ya. Los hay. Que hay, o sea, yo estaba, no puede ser que no hay. No hay mucho, pero hay. Yo sí como mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos. Pero son 4 generaciones. Por eso, yo pensaba que eran 3, son 4. Mis abuelos, padres. Por eso entré en este bar. Por eso entré aquí. Fallé que había algo. Finalmente encontré un gato. Este es un bar de toda la vida.
Sí, ¿no? Finalmente encontré un gato. Ahora que encontré un gato, te voy a hacer una pregunta, Paco. ¿Qué es lo que te gusta de Madrid? Todo. Todo. Normal. El mejor, dame uno. Eliges uno. Pues su ambiente, El ambiente. Eso de salir a la calle, está siempre lleno, hay cosas. alegría, movimiento. la gente madrileña suele ser abierta, extrovertida. Qué bien. Pues me encanta. Enseguida preguntan lo que sea y enseguida te contestan. Eso es verdad, eso es verdad. Que puedan ayudar, vamos a ayudar. Mucho gusto. Un gusto encontrar un gato, Mira, voy a decir a la gente que sí que hay gatos. Paco, de la tercería, es gato. Muchas gracias. Chao. Não acredito que encontrei um gato, mano. Aqui, ó. A família nascida e crescida aqui nesse prédio. Pais, avós e bisavós nascidos em Madrid, cara. Não acredito. Finalmente encontrei um gato. Ai, meu Deus. Cara, não era nem por encontrar, que eu sabia que ia ser difícil. E depois que encontrasse, pô, não acontece nada. Mas é que depois que me falaram que era impossível encontrar um gato, aí que eu fiquei com isso no coração. Eu falei, não pode ser impossível, cara. Tem que ter gato por aí. E finalmente, no último segundo, antes de pegar o ônibus para ir pro aeroporto, encontrei um gato. Eu queria só parar ali para comer e acabei encontrando. Eu não ia nem perguntar, cara. Eu falei, quer saber por que não? Perguntei, o cara era gato. Finalmente, missão cumprida. Melhor do mundo. Tengo 30 euros. Quiero comer, tomar algo bueno en Madrid. ¿Qué puedo hacer?